Cada modalidade esportiva tem o seu tribunal, ou deverá tê-lo. Não existe uma justiça desportiva. Essa que vocês escutam sempre falar é a do futebol. Por quê? O Brasil é o país do futebol. Então, só se fala na justiça desportiva da Confederação Brasileira de Futebol. Mas ninguém sabe, por exemplo, você é do TJD, do atletismo. STJD. Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Atletismo. Eu presidi a Comissão de Direito Esportivo da OAB de São Paulo durante o segundo mandato do presidente Durso, e eu recebia ofícios de federações e confederações, não, de federações, desculpe, confederação só, OAB Federal, pedindo a indicação de advogados para que pudessem compor esses tribunais. A dificuldade que eu tinha lá de escolher os meninos e as meninas para que aceitassem trabalhar no tribunal da natação. Teve uma vez, eu me lembrei hoje, ninguém queria. Julgar natação? Falei, tem problemas na natação, sim, de disciplina, de doping. Agora, quando era o futebol, nem passava aqui pelo pobre presidente da comissão. E ia lá para o Durso. Que aí ficava aquela, me deixa que daí depois sabe como é que é, política. E diz a lei, estas pessoas devem ter notório saber jurídico desportivo. Conclusão, os únicos membros desse tribunal que têm formação jurídica, obrigatoriamente, são os membros da OAB. Não porque a lei determine, porque para ser advogado tem que ser formado em direito. Os demais membros, não, a lei não obriga que tenha formação jurídica, seja formado em direito. De tal forma que nós temos tribunais com uma composição de pessoas que entendem de esporte e de direito desportivo, que vivenciam. Claro, na maior parte das vezes, os atletas indicam advogados. Mas o tribunal que eu presido, nós temos quantos formados em direito? Eu, o Luiz, a Renata, 3. Os demais são representantes de árbitros, representantes dos clubes, os boleiros. Eu vou dizer para vocês, é como era a justiça do trabalho quando tinha juiz classista, juiz de empregados e empregadores. Contra a visão. Vocês estão diante de uma pessoa que é simplesmente um ícone do direito desportivo, né, especificamente também do direito do trabalho desportivo. E, para mim, é muito gratificante estar nessa universidade, principalmente por conta de uma situação especial que nós estamos vivendo aqui. Essa faculdade, essa universidade, ela é a primeira no Brasil a ter, como o Dr. Domingos já falou, o direito desportivo no mestrado. Então, academicamente, o pioneirismo aqui se faz presente, e eu, até no seio de uma comissão de direito desportivo, prezo muito e batalho muito pela inclusão do direito desportivo nas grades curriculares das faculdades de direito, e aqui nós estamos vivendo um exemplo vivo, né, e muito importante dessa evolução e principalmente do crescimento dessa área, que é uma área tão importante quanto inovadora do direito. É necessário que estudemos o direito desportivo, não há espaço para amadorismo mais nessa área, e é uma área, então, repito, está totalmente aberta para vocês. Por isso eu acho que a iniciativa dessa faculdade de trazer um debate concernente ao direito desportivo nessa data de hoje, acho que é de grande valia, e a faculdade está de parabéns. Primeira coisa, realmente a FIFA ela tem um papel primordial na justiça desportiva, e eu falo justiça desportiva de forma ampla, tanto a nível nacional quanto no âmbito internacional, especialmente no âmbito internacional. Os magistrados, eles têm que começar a entender que a justiça desportiva ela existe,
a justiça desportiva ela existe e ela é forte. Ela é uma justiça constitucional. Ela é uma justiça garantida constitucionalmente, através do artigo 217 da Constituição da República Federativa do Brasil. O professor Rubens Aprobato Machado gosta e muito de mencionar uma ocasião muito especial, que em conversa com o ministro do STF, Gilmar Mendes, ele ouviu do próprio ministro e que os ministros do STF e os membros do Poder Judiciário tinham que ter uma aula de organização judiciária com a justiça desportiva. Mas a minha pergunta, bastante breve, é em relação ao que foi citado aqui do Corinthians. Muita gente não entendeu, e eu mesmo fiquei perplexo, no sentido de que a torcida do Corinthians ali, a quem foi acusado de soltar ali o sinalizador e causou a morte do boliviano, né? Foi uma fatalidade realmente que abalou o mundo desportivo. Mas o Corinthians sofrer a pena, nesse sentido, por não ter tomado as devidas precauções em relação à sua torcida, me pareceu um pouco estranho, no sentido de que o estádio não era do Corinthians, a segurança do estádio não era do Corinthians, a fiscalização da entrada dos torcedores não era competência do clube brasileiro. E o clube brasileiro sofreu a pena por ser corintiano, aquele que atirou, né, o sinalizador e causou ali aquela fatalidade. Então, eu gostaria que respondessem entre os dois quem estaria aí mais à vontade para fazer a resposta, para esclarecer melhor esse sentido, porque mesmo torcendo contra o Corinthians, eu tive uma dúvida aí, se o Corinthians merecia essa punição. Particularmente, acho que merecia, mas juridicamente eu fiquei na dúvida. Eu acho essa norma ridícula. Eu falo isso na rádio toda hora. Porque o clube, ele acaba sendo punido pelo espectador. Seria a mesma coisa que no teatro. Alguém acendeu lá, ou melhor, ligou o celular, falando em espanhol, ligou o celular e falou durante o teatro, você punir a companhia de teatro ou o teatro. Bom, a minha opinião é o seguinte. Eu acho que é a única forma de você conscientizar realmente o torcedor. Porque o torcedor que prejudica o seu próprio time, ele vai sentir na pele a punição disciplinar. Se você aplica uma punição ao torcedor, aquele torcedor, aqueles 2, 3, aquele grupo, a situação vai continuar. Nós vivemos muito tempo no mundo desportivo, onde objetos eram atirados no campo de jogo. Depois que incluíram nas normas desportivas essa proibição, sob pena de o clube ser prejudicado, essa situação parou.